Olá, eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste terceiro trimestre de 2020, estamos estudando uma lição de edição especial, por tema Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. E a lição dessa semana tem um tema: a reconstrução do templo enfrentou oposição. Lembrando aos nossos professores e estudantes da escola bíblica que nesse comentário aqui eu não irei seguir o passo a passo como está nas lições, mas eu irei lhe trazer subsídios complementares para seu melhor aproveitamento na EBD e você possa ter um melhor resultado, seja como professor ou como um aluno. Bem, e se o conteúdo dessa aula lhe for útil, agregar, enriquecer a sua aula e você quiser ajudar o crescimento desse canal para que mais pessoas também possam ser alcançadas, inscreva-se, curta e compartilhe. E caso exista alguma dúvida sobre o assunto exposto sobre esse tema, nessa teleaula, os irmãos podem estar postando nos comentários abaixo de seu vídeo e eu, na medida do possível, irei sempre tentar respondê-las. Amém? E para me situar aqui sobre o nosso tema, nesta lição, o contexto histórico é que o povo já havia voltado do cativeiro babilônico, já havia reconstruído o altar, e agora eles partem para a reconstrução do templo. E na reconstrução, a primeira coisa que fizeram foi lançar os alicerces da construção. E quando eles concluíram a fundação, eles comemoraram, organizando uma grande festa. Portanto, aqui aprendemos que, além de agradecermos a Deus por todas as etapas e por todas as conquistas de nossas vidas, também temos que nos atentar com o alicerce. Primeiro, eles começaram pela base, e é necessário que se tenha alicerces para se ter êxito a longo prazo. O fundamento de um projeto é tão importante e crucial quanto o próprio projeto. A Bíblia diz no capítulo 3 e no verso 12 e o verso 13 do livro de Esdras que houve uma grande mistura de sentimento por causa dos idosos e dos jovens, pois nós tínhamos ali duas classes de pessoas. Os idosos que lembravam de como era o templo de Salomão e os jovens que estavam comemorando um novo projeto de um templo que eles mesmos estavam ajudando a construir. Tamanha foi a euforia que o texto diz que os vizinhos adversários ouviram de longe aquela comemoração. Dentre esses vizinhos adversários e hostis, os mais perigosos eram os samaritanos. Mas quem são os samaritanos? Bem, a história do surgimento dos samaritanos começa no livro de 2 Reis, no segundo livro de Reis, em seu capítulo 17 e o verso 24. A história diz que no ano 722 a.C., quando a Síria invadiu o reino do norte, onde ficavam as 10 tribos de Israel, levou cativo os israelitas e no lugar deles colocou em suas terras outros povos deportados de outros lugares. Esses vizinhos, esses povos vindos de Babilônia e de muitos outros lugares, foram habitar nas terras do norte, no lugar onde moravam os israelitas. Porém, quando eles lá chegaram, os leões começaram a atacar os camponeses, e houve muitas mortes por causa dos leões. Então, esses povos, que eram povos multiétnicos e poliglotas, pensaram que o Deus de Israel os estivesse castigando. Então esses povos pediram ao rei da Síria que enviassem alguns sacerdotes israelitas para que ensinassem esses estrangeiros que estavam habitando, ocupando as terras, como agradar o Deus local. Porque os povos antigos achavam que em cada região havia um Deus dominante. Bem, no capítulo 17 e nos versículos 28 e 29 do livro de 2 Reis, diz que eles aprenderam a adorar a Deus.
porém permaneceram cada um com seus próprios deuses. Então, os samaritanos, por essa herança cultural, achavam que também eram coparticipantes, tanto das terras como da religião. Muito embora eles tivessem um panteão de deuses, eles achavam que também deveriam participar da reconstrução de um templo para Deus, no caso Jeová. E seria então só mais um Deus, na verdade, no cardápio desse caldeirão multiétnico que era a realidade dos samaritanos. Se os judeus aceitassem a participação dos samaritanos, era como que se eles estivessem dando concessão ou permitindo a continuidade a uma mistura multiétnica de uma miscigenação que iria comprometer a identidade exclusiva, de aliança que os judeus tinham com Deus. Então, com essa segunda intenção, os samaritanos tentaram de primeira se aproximar de forma sutil. Então, sobre esse pretexto de quererem fazer parte, eles se aproximaram e eles ofereceram ajuda. Eles queriam ajudar na construção. É a conhecida falsa modéstia. Mas o fato é que Zorobabel, que era um descendente da linhagem de Davi e era o governador dos judeus, juntamente com Jesua, o sumo sacerdote da época, eles recusaram a ajuda, porque eles estavam atentos ao plano perverso dos samaritanos. Além disso, os judeus estavam movidos de um despertamento para fazer a vontade de Deus segundo a lei de Moisés. E nessa recusa de Zorobabel e Jesua de não aceitarem o convite dos samaritanos, aprendemos aqui uma importante lição para os nossos dias atuais nas igrejas odiernas. Quem está avivado por um despertamento espiritual não aceita de forma alguma a mistura do mundo, ou seja, a influência de outras matrizes religiosas ou correntes filosóficas que na verdade são altamente deletérias e perigosas para a genuína fé cristã. Tudo o que não estiver de acordo conforme a palavra de Deus orienta, deve ser absolutamente rejeitada pela Igreja de Cristo. Hoje está cada vez mais evidente o chamado ecumenismo religioso, que traz um discurso bonito de união, mas que na verdade eles vêm com um discurso de harmonia, de querer trabalharem em coparticipação, para melhorar a sociedade, quando na verdade eles não têm esse interesse. O interesse é a apropriação da estrutura da igreja e de seus recursos para benefícios próprios. O interesse é ter a concessão moral da igreja para aceitar o indivíduo como membro, sem que isso implique uma mudança de vida, sem que exista um arrependimento verdadeiro. Existe hoje uma pressão social que usa conceitos como politicamente correto, a igreja inclusiva, e esses conceitos só têm como objetivo fazer a igreja de Jesus flexibilizar sua confissão de fé e abrir mão da sã doutrina para abraçar gente rebelde que diz que quer servir a Deus, quando na verdade Jesus será apenas mais um Deus em seu cabide no armário. É muito comum ver hoje líderes e cristãos com medo da hostilidade por parte dos defensores do sincretismo religioso, dos defensores do ecumenismo religioso, com medo do politicamente correto, dos apologistas da igreja inclusiva, e por isso acabam abrindo mão da identidade e dos fundamentos da fé cristã. Mas como Zorobabel e Jesua haviam acabado de lançar os alicerces do templo, eles não estavam dispostos a negociar com o ecumenismo. Portanto, meus irmãos, quem tem alicerce na palavra não aceita as propostas de oportunistas mal intencionados. Interessante que Jesus disse em Lucas capítulo 11, verso 23, assim está escrito: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta,
espalha. Portanto, meu amigo, no Evangelho não existe posição neutra. Bem, voltando para a nossa aula aqui, para o nosso tema, se na primeira tentativa eles não tiveram sucesso, eles agora tentam a estratégia de infiltrar pessoas dentro do projeto para desanimar os que estão trabalhando na construção. Observe que está escrito em Esdras, capítulo 4, verso 4, que está assim o texto: todavia o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava os que estavam trabalhando na edificação. Enquanto essa estratégia do inimigo vem para se infiltrar dentro dos que estão trabalhando, podemos perceber que isso aqui é uma estratégia antiga. Quando Israel saiu do Egito, muitos dos que estavam no meio do povo o tempo todo murmurando, não importava o que Deus estava fazendo no deserto. Esses murmuradores infiltrados ficaram conhecidos posteriormente como o vulgo no meio do povo. Está lá em Números capítulo 11 e o verso 4 ao verso 6. E em Apocalipse também nós podemos ver a igreja de Pérgamo, que tinha os que acreditavam na doutrina de Balaão, que era uma doutrina que armavam ciladas para fazer pecar o povo de Deus. Está em Apocalipse 3,14. E a igreja de Sardes também, que entre eles existiam pessoas que se diziam estar vivas, mas eram mortas espiritualmente. Apocalipse 3, verso 1. Então, são pessoas que estão no meio do povo de Deus como instrumentos do diabo para promover uma inquietação e tirar o foco. Os irmãos têm que saber que no reino de Deus, quem não está trabalhando, está atrapalhando ou dando trabalho. Bem, depois de tentarem aproximação sutil e enviarem agentes infiltrados, a obra da reconstrução ainda continuava. Então eles resolveram usar uma outra estratégia, a política. O verso 5 do capítulo 4 diz assim: alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Os reis persas tinham 7 conselheiros, conforme está em Esté 1,13. E esses conselheiros, os samaritanos pagaram propina. Logo percebemos que o fato deles aceitarem esses valores nos mostram que eles eram conselheiros corruptos. E eles aconselharam Ciro a modificar a ordem da reconstrução. Porém, a tentativa frustrada por muito tempo que eles exerceram não deu êxito, porque as leis dos persas não podem ser revogadas uma vez que o rei profere o decreto. Está lá em Daniel 6, verso 8. Mas em 529 o rei Ciro foi assassinado e Cambises II assumiu com a morte de Ciro. Então essa troca dos reis foi uma oportunidade que os conselheiros tiveram, acumulados com os samaritanos, para elaborarem uma carta denúncia. No texto bíblico fala que foi no começo do reinado de Assuero. Para eu situar os irmãos aqui, a palavra Assuero, é importante dizer que Assuero não é um nome próprio, mas é um título de quem se torna rei da Pérsia. E como os nomes, por exemplo, de Faraó, que também é um título aristocrático de quem se torna rei do Egito. Portanto, não devemos confundir o nome Assuero aqui com o Assuero do livro de Esté, que é outro rei. Além da palavra Assuero, nós também temos um outro codinome, que é Artaxerxes. Artaxerxes também não é um nome próprio. É outro título aristocrático de quem se torna rei da Pérsia. Então, o rei persa, que aparece aqui em Esdras, é Cambises II, o filho de Ciro. Então, quando Cambises II assumiu o trono, ele foi persuadido pelos conselheiros com uma carta denúncia, acusando os judeus e acusando Jerusalém de serem rebeldes e que eles estavam tentando se reconstruírem para depois se rebelarem e não pagarem impostos. E como toda mentira tem meias verdades, o fato é que nessa denúncia havia uma verdade histórica, porque, falando politicamente, no passado o último rei de Jerusalém, antes do cativeiro, chamado Zedequias,
deixou realmente de pagar impostos à Babilônia e se aliou ao Egito. Portanto, Nabucodonosor veio e destruiu a cidade e o templo. Mas era mentira que os judeus estivessem reconstruindo a cidade e o templo para se rebelarem. Portanto, nós temos aqui uma meia-verdade. Muito pelo contrário, eles não estavam querendo reconstruir porque tinha a ideia de se rebelarem. Eles tinham a autorização legal do rei da Síria, do rei da Pérsia, que é Ciro, confirmando em decreto. Como Cambises II havia acabado de conquistar o Egito, e Jerusalém ficava na mesma região próxima do Egito, era, portanto, uma zona geopolítica sensível, e a carta de denúncia veio em um cenário favorável. Me parece também que Cambises II não se atentou, ou de forma proposital, lhe foi ocultado o decreto anterior de Ciro, que autorizava a construção, e que, portanto, não podia ser revogada. Essa ardilosa combinação de fatores fizeram ele interferir na construção e ordenou que interditassem a obra, até a segunda ordem. Os samaritanos então comemoraram. Por outro lado, Zorobabel falhou como governador, pois, como representante legal, ele poderia, em audiência com Cambises II, apresentar o decreto de Ciro, que era um documento irrevogável que autorizava a obra, inclusive com incentivo fiscal do império. O mínimo possível ele poderia ter feito. O povo de Deus, então, foi atacado com esse venenoso ardil da denúncia, da calúnia. A palavra acusador é um termo grego e a pronúncia é diabolos, que quer dizer acusador. E daí que vem a palavra diabo. Está em Apocalipse 2, verso 10. A Bíblia diz que o diabo vive acusando os servos de Deus. Então veja que depois de se aproximar sutilmente, de se infiltrar com agentes secretos, a fim de que a obra parasse, agora eles tentam, por meio de denúncia, impedir a obra. Zorobabel prontamente não fez nada, vacilou. A reconstrução do templo ficou parada por cerca de 7 anos. A acusação é uma coisa difícil de se enfrentar. Foi acusando Jesus justamente, que os fariseus e escribas condenaram Cristo à morte. Foi com uma acusação injusta e falsa que o apóstolo Paulo também foi condenado à morte. Geralmente uma calúnia tem êxito, mas seu êxito é momentâneo. E o resultado dessa história iremos ver na nossa próxima aula, na lição de número 5. Eu quero encerrar citando aos irmãos um texto que está em Romanos capítulo 8 e o verso 23. Assim está escrito: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. E com essa palavra eu quero encerrar essa lição dizendo aos irmãos que a acusação e a calúnia têm apenas um tempo útil. Breve, logo em breve, Jesus trará à tona toda a verdade e justificará o povo de Deus. Sobre esse tema, nós iremos tratar na lição seguinte. Até a próxima aula e Deus abençoe você, em nome de Jesus.